Outra característica sobre os princípios, anote aí. Nos princípios você vai ter a definição de valores. Definição de valores a serem observados. Compreende? A serem observados. Por exemplo, um servidor público. Quando ele vai... Vamos pensar o seguinte, o cidadão comum, você, candidato, é um cidadão comum. Você vai numa determinada repartição pública. Vamos pensar o Detran, uma Ciretran, um órgão público. Pedir um documento. Quando você... A forma como você é tratado por quem lhe recebe, que é um servidor público, causa em você uma boa ou uma má impressão, concorda? Então, a administração pública tem por dever tratar bem as pessoas que a ela recorrem. Porque você ganha para isso, você vai ganhar para isso. Imagine que você é um policial, você vai passar por todo um treinamento, mas a essência da administração pública, os valores da administração pública, atender bem, com presteza, com rapidez, com celeridade, zelar pelo patrimônio, todas essas questões implicam que você vai ter que observar valores. E esses valores caracterizam esses princípios. Isso é muito interessante. Até aqui está tranquilo da gente ver, pessoal. Até aqui está tranquilo da gente ver. Então, quando eu penso em princípios, eu vou pensar numa condição onde eu tenho normas gerais coercitivas, onde eu tenho normas que orientam a atuação do indivíduo, onde eu tenho uma estrutura que serve como definição de valores a serem observados. Quando eu digo a serem observados, obviamente a gente pensa, obrigado Pedro, a gente pensa na perspectiva do servidor público. E aí você tem que estar atento a isso. Maravilha? Porém, contudo, todavia, entretanto, tenha cuidado. Existe, e isso aqui é sabido por todos, uma definição, uma diferenciação. Quando nós pensamos em princípios, também nós pensamos em, e aqui eu vou colocar uma hashtag, existem as regras. Queridos, regras é diferente de princípios, tá bom? Não esquece isso. Regras e princípios são duas condições diferentes. Apesar de nós sermos tentados a achar que elas são as mesmas coisas, que têm a mesma característica, que têm a mesma representatividade ou coisa parecida, regras e princípios são diferentes. E em que consiste essa diferença? Enquanto princípios eu tenho essas características, eu vou entender que as regras, olha só, gente, as regras são disposições, anote aí, por favor, que definem a atuação do indivíduo numa situação concreta. Numa situação concreta. Isso aqui é muito interessante. Você, servidor público, vai chegar um momento na sua atuação em que você não vai ter uma margem discricionária para avaliar o que fazer. Vai chegar um momento na sua atuação de servidor público que você vai precisar fazer. E diante do caso concreto, diante do problema que você tenha que resolver, só vai ter uma condição a ser adotada, uma posição a ser seguida, e você vai ter que fazer aquilo. Por quê? Porque há um regramento que estabelece esse seu posicionamento. Você não vai ter uma discricionariedade para optar por A ou por B.
E aí a gente vai ver daqui a pouco a discricionariedade, que é uma outra situação.